Especial de maio, mês de Maria. O Francisco não parecia irmão da Jacinta. Vou, pois, começar por escrever o que o bom Deus me queria fazer lembrar do Francisco. Espero que Nosso Senhor lhe faça conhecer no céu o que a seu respeito escrevo na terra, para que, junto de Jesus e Maria, interceda por mim, em especial nestes dias. A amizade que me unia ao Francisco era apenas a de parentesco, e a que consigo traziam as graças que o céu se dignava conceder-nos. O Francisco não parecia irmão da Jacinta, senão nas feições do rosto e na prática da virtude. Não era como ela, caprichoso e vivo. Era, ao contrário, de natural pacífico e condescendente. Quando, nas nossas brincadeiras, algum se empenhava em negar-lhe os seus direitos por ter ganhado, cedia sem resistência, limitando-se a dizer apenas: "Pensas que ganhastes tu? Pois sim. A mim, isso não me importa." Não manifestava como a Jacinta a paixão pela dança. Gostava mais de tocar o pifarito enquanto os outros dançavam. Nos jogos era bastante animado, mas pouco gostavam de jogar com ele, porque perdia quase sempre. Eu mesma confesso que simpatizava pouco com ele, porque o seu natural pacífico excitava por vezes os nervos da minha demasiada vivacidade. Às vezes, pegava-lhe por um braço, obrigava-o a sentar-se no chão ou na alguma pedra. Mandava-lhe que estivesse quieto, e ele obedecia-me como se eu tivesse uma grande autoridade. Depois sentia pena, ia buscá-lo pela mão e vinha com o mesmo bom humor, como se nada tivesse acontecido. Se alguma das outras crianças porfiava em tirar-lhe alguma coisa que lhe pertencesse, dizia: "Deixa lá, a mim, que me importa?" Recordo-me que chegou um dia à minha casa com um lenço no bolso, com Nossa Senhora de Nazaré pintada, que dessa praia acabavam de lhe trazer. Mostrou-me com grande alegria e toda aquela criançada o veio admirar. De mão em mão, a poucos instantes, o lenço desapareceu. Procurou-se, mas não se encontrava. Pouco depois descobri no bolso de um outro pequeno. Quis-lhe tirar, mas ele porfiava que era dele, que também lhe tinham trazido da praia. Então, o Francisco, para acabar com a contenda, aproximou-se, dizendo: "Deixa-o lá, a mim, que me importa o lenço." Parece-me que, se houvesse crescido, seu defeito principal seria o de "não te rales." Quando aos 7 anos comecei a pastorear o meu rebanho, ele pareceu ficar indiferente. Lá ia à noite esperar-me com a sua irmãzinha, mas parecia ir mais por lhe fazer a vontade que por amizade. Iam esperar-me no pátio de meus pais, e enquanto a Jacinta corria ao meu encontro, logo que sentiu os chocalhos do rebanho, ele esperava-me sentado num desses graus de pedra que havia em frente da porta de casa. Depois, lá ia conosco para a velha eira a brincar, enquanto esperávamos que Nossa Senhora e os anjos acendessem as suas candeias. Quando, com tanta insistência, pediu à mãe que eu deixasse ir com o seu rebanho para andar comigo, era bem mais para fazer a vontade a Jacinta, que gostava mais dele que de seu irmão João. Um dia que a mãe, já pouco contente, lhe negava esta licença, respondeu, com a sua paz natural: "A mim, minha mãe, pouco me importa, a Jacinta que quer que eu vá." Noutra ocasião, confirmou isto mesmo. Veio à minha casa uma das minhas antigas companheiras convidar-me para ir com ela, pois tinha para esse dia uma boa pastagem. Como o dia se apresentava fosco, fui à casa de minha tia perguntar se ia o Francisco com a Jacinta, ou se ia seu irmão João, porque, no caso de ir este último, preferia a companhia da outra antiga companheira. Minha tia tinha já decidido que naquele dia, por estar de chuva, ia o João.
mas o Francisco quis ir ainda, junto da mãe, fazer uma nova insistência. Ao receber um não, seco e sacudido, respondeu: a mim tanto me dá, a Jacinta que tem mais pena. No que ele se entretinha mais quando andávamos pelos montes era sentado no meio elevado penedo, a tocar o seu pífaro ou a cantar. Se a sua irmãzinha descia para comigo dar algumas corridas, ele lá ficava entretido com as suas músicas e os cantos. Na aparição do anjo, prostrou-se como sua irmã e eu, levado por uma força sobrenatural, que a isso nos movia. Mas a oração aprendeu-a ouvindo-nos repeti-la, pois ao anjo dizia não ter ouvido nada. Quando depois nos prostrávamos para rezar essa oração, ele era o primeiro que se cansava da posição, mas permanecia de joelhos ou sentado, rezando também, até que nós acabássemos. Depois dizia: eu não sou capaz de estar assim tanto tempo como vocês. Doem-me as costas, tanto que não posso. A aparição de Nossa Senhora veio de novo a concentrar-nos no sobrenatural, mas mais suavemente. Em vez daquele aniquilamento na divina presença que prostrava mesmo fisicamente, deixou-nos uma paz e alegria expansiva que nos não impedia falar em seguida de quanto se tinha passado. No entanto, a respeito do reflexo que Nossa Senhora com as mãos nos tinha comunicado e de tudo que com ele se relacionava, sentíamos não sei que interior que nos movia a calar. Contamos em seguida ao Francisco tudo quanto Nossa Senhora tinha dito, e ele, feliz, manifestando o contentamento que sentia na promessa de ir para o céu, cruzando as mãos sobre o peito, dizia: ó minha Senhora, terços, rezo todos quantos vós quiserdes. E desde aí tomou o costume de se afastar de nós, como que passeando, e se chamava por ele e ele perguntava o que andava a fazer, levantava o braço e mostrava-me o terço. Se ele dizia que viesse brincar, que depois rezava conosco, ele respondia: depois também rezo. Não te lembras que Nossa Senhora disse que tinha de rezar muitos terços? Um dia disse-me: gostei muito de ver o anjo, mas gostei ainda mais de Nossa Senhora. Do que gostei mais foi de ver a Nosso Senhor, naquela luz que Nossa Senhora nos meteu no peito. Gosto tanto de Deus, mas Ele está tão triste por causa de tantos pecados. Nós nunca havemos de fazer nenhum. Por vezes dizia: Nossa Senhora disse que íamos a ter muito que sofrer. Não me importo, sofro tudo quanto ela quiser. O que eu quero é ir para o céu. Um dia que eu me mostrava descontente com a perseguição que dentro e fora da família se começava a levantar, ele procurou animar-me dizendo: deixa lá, não disse Nossa Senhora que íamos a ter muito que sofrer para reparar a Nosso Senhor e o seu imaculado coração de tantos pecados com que são ofendidos? Eles estão tão tristes, Lúcia. Se com estes sofrimentos os pudermos consolar, já ficamos contentes. Poucos dias depois da primeira aparição de Nossa Senhora, ao chegar à pastagem, subiu a um elevado penedo e disse-nos: vocês não venham para aqui, deixe-me estar sozinho. Está bem, e pus-me com a Jacinta atrás das borboletas que apanhávamos para logo fazer o sacrifício de deixar fugir, e nem mais do Francisco nos lembrou. Chegada a hora da merenda, demos pela sua falta e lá fui a chamá-lo. Francisco, não queres vir a merendar? Não, comam vocês, respondeu ele. E a rezar o terço? A rezar, depois vou. Torna-me a chamar. Quando voltei a chamá-lo, disse-me: venham vocês a rezar aqui para o pé de mim. Subimos para o cimo do penedo, onde mal cabemos os três de joelhos, e perguntei-lhe: mas que estás aqui a fazer tanto tempo? Ele respondeu: estou a pensar em Deus, que está tão triste por causa de tantos pecados. Se eu fosse capaz de lhe dar alegria...
Já disse como ele passou o dia a chorar e a rezar numa aflição talvez maior que a minha quando meu pai foi intimado a levar-me à Vila Nova de Ourém. Na prisão, mostrou-se bastante animado e procurava animar a Jacinta nas horas de mais saudade. Quando rezamos o terço na prisão, ele viu que um dos presos estava de joelhos com a boina na cabeça. Foi junto dele e disse-lhe: Vós, messê, se quer rezar, tem de tirar a boina. E o pobre homem, sem mais, entrega-lhe, e ele põe-na em cima do seu carapuço, sobre um banco. Enquanto interrogavam a Jacinta, ele dizia-me, com imensa paz e alegria: Se nos matarem, Lúcia, como dizem, daqui a pouco estamos no céu, mas que bom, não me importa nada. E passado um momento de silêncio, continuava: Deus queira que a Jacinta não tenha medo. Vou a rezar uma Ave-Maria por ela. Sem mais, tira o carapuço e reza. O guarda, ao vê-lo em atitude de rezar, e pergunta-lhe: Que estás a dizer? Respondeu ele: Estou a rezar uma Ave-Maria, para que a Jacinta não tenha medo. O guarda fez um gesto de desprezo e deixou correr. Quando, depois do regresso à Vila Nova de Ourém, começamos a sentir que a presença do sobrenatural nos envolvia, sentindo que alguma comunicação celeste se aproximava. O Francisco mostrava-se preocupado por a Jacinta não estar. Que pena, dizia, se a Jacinta não vem a tempo. E pedia ao irmão que fosse depressa. Diz-lhe que venha correr. Depois do irmão partir, dizia-me: A Jacinta, se não vem a tempo, vai ficar muito triste. Depois da aparição, disse para a irmã que queria ficar ali o resto da tarde. Não, tu tens de ir embora porque a minha mãe hoje não te deixou vir com as ovelhas. E para animar, foi acompanhá-la à casa. Quando na prisão vimos que se passava a hora do meio-dia e que não nos deixavam ir à cova da Iria, o Francisco dizia: Talvez que Nossa Senhora nos venha a aparecer aqui. Mas no dia seguinte manifestava grande pena e dizia quase a chorar: Nossa Senhora é capaz de ter ficado triste por a gente não ir à cova da Iria e não voltar mais a aparecer-nos, e eu gostava tanto de a ver. Quando a Jacinta, na cadeia, chorava com saudades da mãe e da família, ele procurava animá-la e dizia: A mãe, se não a tornarmos a ver, paciência, oferecemos pela conversão dos pecadores. O pior é se Nossa Senhora não volta mais. Isso é que mais me custa, mas também o ofereço pelos pecadores. Depois perguntava-me: Olha, Nossa Senhora não voltará mais a aparecer-nos? Eu respondi: Não sei, penso que sim. E ele falou: Tenho tantas saudades dela. Um dia, passávamos para minha casa na frente da casa de minha madrinha de batismo. Ela acabava de fazer a água-mel e chamou-nos para nos dar um copo dela. Entramos e o Francisco foi o primeiro a quem ela deu o copo, para que bebesse. Pega nele e, sem beber, passa-o a Jacinta para que beba primeiro, comigo. E, entretanto, numa meia volta, desapareceu o Francisco. Onde está o Francisco? Pergunta a minha madrinha. Não sei, ainda agora aqui estava. Não apareceu, e a Jacinta comigo agradecendo a dádiva, lá fomos ter com ele, onde não duvidamos um instante que estaria sentado na beira do poço já tantas vezes mencionado. Francisco, tu não bebeste a água-mel, a madrinha chamou tantas vezes por ti, mas não apareceste. Ele respondeu: Quando peguei no copo, lembrei-me de repente de fazer aquele sacrifício para consolar a Nosso Senhor, e enquanto vocês bebiam, fugi para aqui. Francisco era de poucas palavras, e para fazer a sua oração e oferecer os seus sacrifícios, gostava de se ocultar, até da Jacinta e de mim. Não poucas vezes o íamos surpreender detrás de uma pedra ou de um silvado para onde dissimuladamente se tinha escapado, de joelhos a rezar, ou a pensar, como ele dizia, em Nosso Senhor,
triste por causa de tantos pecados. Se lhe perguntava: Francisco, por que não me dizes para rezar contigo e mais a Jacinta? Ele respondia: Gosto mais de rezar sozinho para pensar e consolar a Nosso Senhor que está tão triste. Um dia perguntei-lhe: Francisco, tu, de quem gostas mais? De consolar a Nosso Senhor ou de converter os pecadores para que não fossem mais almas para o inferno? Ele respondeu: Gostava mais de consolar a Nosso Senhor. Não reparaste como Nossa Senhora, ainda no último mês, se pôs tão triste quando disse que não ofendessem a Deus, Nosso Senhor, que já está muito ofendido? Eu queria consolar a Nosso Senhor e depois converter os pecadores para que não o ofendessem mais. Quando ia à escola, por vezes, ao chegar a Fátima, dizia-me: Olha, tu vai à escola, eu fico aqui na igreja junto de Jesus escondido. Não me vale a pena aprender a ler. Daqui a pouco vou para o céu. Quando voltares, vem por cá chamar-me. O Santíssimo estava então à entrada da igreja do lado esquerdo. Metia-se entre a pia batismal e o altar, e aí eu o encontrava quando voltava. O Santíssimo estava ali por andar à igreja em obras. Depois que adoeceu, dizia-me às vezes, quando a caminho da escola passava por sua casa: Olha, vai à igreja, Lúcia, dá muitas saudades minhas a Jesus escondido. Do que tenho mais pena é de não poder já ir a estar uns bocados com Jesus escondido. Um dia, ao chegar junto de sua casa, despedi-me de um grupo de crianças da escola que vinha comigo e entrei para lhe fazer uma visita à sua irmã. Como tinham sentido o barulho, perguntou-me: Tu vinhas com todos esses? Vinha, respondi. Não andes com eles, que podes aprender a fazer pecados. Quando saíres da escola, vai um bocado para o pé de Jesus escondido e depois vem sozinha. Um dia perguntei-lhe: Francisco, sentes-te muito mal? Sinto, disse ele, mas sofro para consolar a Nosso Senhor. Ao entrar um dia com a Jacinta no seu quarto, disse-nos: Hoje falem pouco, que me dói muito a cabeça. Não te esqueças de oferecer pelos pecadores, disse a Jacinta. Sim, ele falou, mas primeiro ofereço para consolar a Nosso Senhor. É Nossa Senhora, e depois então é que ofereço pelos pecadores e pelo Santo Padre. Outro dia, ao chegar, encontrei-o muito contente. Estás melhor? Não, sinto-me muito pior. Já me falta pouco para ir para o céu. Lá vou consolar muito a Nosso Senhor e a Nossa Senhora. A Jacinta vai a pedir muito pelos pecadores, pelo Santo Padre e por ti. E tu ficas cá, porque Nossa Senhora o quê? Olha, faze tudo o que ela te disser. Enquanto a Jacinta parecia preocupada com o único pensamento de converter pecadores e livrar almas do inferno, ele parecia só pensar em consolar a Nosso Senhor e a Nossa Senhora, que lhe tinha parecido estarem tão tristes. Dos passarinhos gostava muito, não podia ver que eles roubassem os ninhos, migava sempre parte do pão que levava para a merenda, no cimo das pedras para que eles o comessem, e afastando-se chamava por eles como se o entendessem, e não queria que ninguém se aproximasse para não lhe meter medo. Coitadinhos, estão cheios de fome, dizia falando com eles. Venham comer. E eles, com o olho vivo que têm, não se faziam rogar, e lá vinham em grandes ranchos. Era então a sua alegria vê-los voar para o cimo das árvores com o papinho cheio, a cantar numa chilreada medonha que ele imitava com arte, fazendo coro com eles. Um dia encontramos um pequeno, que trazia na mão um passarinho que tinha apanhado. Cheio de pena, o Francisco prometeu-lhe 2 vinténs se o deitasse a voar. O rapaz aceitou o contrato, mas antes queria o dinheiro na mão. O Francisco voltou então à casa da Lagoa da Carreiro, que fica um pouco abaixo da cova da Iria, a buscar os 2 vinténs para dar liberdade ao prisioneiro. Quando depois o viu voar, batia as palmas de contente e dizia: Tem cautela, não te tornem a apanhar. Havia aí uma velhinha a quem chamávamos Timaria Carreira.
a quem os filhos às vezes mandavam pastorear um rebanho de cabras e ovelhas. Estas, pouco domesticadas, às vezes estremalhavam-lhe-se umas para cada lado. Quando a encontrávamos assim aflita, o Francisco era o primeiro a correr em seu auxílio. Ajudava a conduzir o rebanho à pastagem, juntando-lhe as que se tinham estremalhado. A pobre velhinha desfazia-se em mil agradecimentos e chamava-lhe o seu anjinho da guarda. Na doença, o Francisco mostrou-se sempre alegre e contente. Às vezes perguntava-lhe: "Sofres muito, Francisco?" "Bastante", dizia ele, "mas não me importa. Sofro para consolar a Nosso Senhor e depois, daqui a pouco, vou para o céu." "Lá, não te esqueças de pedir a Nossa Senhora que me leve para lá também depressa", eu dizia. "Ah, isso eu não peço", respondia ele. "Tu bem sabes que ela não te quer lá ainda." Nas vésperas de morrer, disse-me: "Olha, Lúcia, estou muito mal. Já me falta pouco para ir para o céu." E eu falei: "Então vê lá, não te esqueças de lá pedir muito pelos pecadores, pelo Santo Padre, por mim e pela Jacinta." "Sim, sim, eu peço, mas olha, essas coisas pede-as antes a Jacinta, que eu tenho medo de me esquecer quando vir a Nosso Senhor. E depois, antes o quero consolar. Um dia, de madrugada cedo, sua irmã Teresa vai chamar-me. Vem cá depressa. O Francisco está muito mal e diz que te quer dizer uma coisa." Vesti-me à pressa e lá fui. Pediu à mãe e irmãos que saíssem do quarto, que era segredo o que me queria dizer. Saíram e ele disse-me: "É que me vou a confessar para comungar e morrer depois. Queria que me dissesse se viste fazer algum pecado e que fosses perguntar a Jacinta se me viu ela fazer algum pecado." Eu falei: "Desobedeceste algumas vezes a tua mãe, quando ela te dizia que te deixasses estar em casa e tu escapavas para o pé de mim e para te ires esconder." É verdade, tenho esse," ele falou. "Agora vai perguntar a Jacinta se ela se lembra de mais algum." Lá fui, e a Jacinta, depois de pensar um pouco, respondeu-me: "Olha, diz-lhe que, ainda antes de Nossa Senhora nos aparecer, roubou um tostão ao pai para comprar o realejo ao José Marta na Casa Velha, e que quando os rapazes do Aljustrel atiram pedras aos dos boleiros, ele também atirou algumas." Quando lhe dei este recado da irmã, respondeu: "Esse já os confessei, mas torno a confessá-los. Se calhar é por causa destes pecados que eu fiz que Nosso Senhor está tão triste. Mas eu ainda que não morresse, nunca mais os tornava a fazer. Agora eu estou arrependido." E pondo as mãos juntas, rezou a oração: "Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem." Já de noite, despedi-me dele: "Francisco, adeus. Se fores para o céu esta noite, não te esqueças lá de mim, ouviste?" "Não te esqueço não, fica descansada." E agarrando-me a mão direita, apertou-ma com força por um bom bocado, olhando para mim com as lágrimas nos olhos. "Queres mais alguma coisa?" lhe perguntei com as lágrimas a correrem-me também já pelas faces. "Não", me respondeu com voz sumida. Como a cena se estava a tornar demasiado comovedora, minha tia mandou-me sair do quarto. "Então adeus, Francisco. Até ao céu. Adeus, até ao céu." E o céu aproximava-se. Para lá voou no dia seguinte, nos braços da Mãe Celeste. A saudade não se descreve, é um espírito triste a pungir o coração pelos anos além. É a lembrança do passado ecoando sempre na eternidade. Este livro se ressente de alguma influência do Concílio Vaticano II, mas não impede que as memórias da irmã Lúcia acerca do Francisco sejam confiáveis.